Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos em pés, vamos a um texto no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Eu quero ler com os irmãos do verso 8 ao verso de número 16. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17, do 8 ao 16. Enquanto os irmãos procuram, eu também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus por poder retornar nesta casa de oração. Eu não canso de dizer por onde eu passo, independe da igreja e do ministério, mas só de nós estarmos na casa de Deus já é um privilégio e é um presente de Deus. Uma segunda-feira como essa, nós podermos estar aqui com a casa cheia, adorando a Jesus, já é um milagre da parte de Deus. Sou grato a Deus pela vida do pastor desta casa, pastor Wilson, um amigo que Deus nos deu. Louvo a Deus pela vida do senhor, pela pastora, a vossa casa, que Deus continue prosperando, os obreiros desta casa de oração, e a cada irmão que faz parte desse projeto, que Deus abençoe vocês, continue dando crescimento e crescimento sustentável. Fica tranquilo, irmãos, que quem chamou e começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Amém ou não amém? Às vezes a pessoa olha e fala assim, meu Deus, uma segunda-feira como essa, a igreja está lotada, vai chegar uma hora que não cabe mais. O dono da igreja está vendo. Quando ele vê que não cabe mais, ou ele faz crescer para lá, faz crescer para cá, eu não sei, mas ele faz crescer. Amém? Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Sheila, o João, meu filho, e a minha filha Sara, que deve estar aí na escolinha com as crianças. O ano passado estivemos aqui na data que eles fazem aniversário, então para nós é presente duas vezes, poder participar do culto e estar com os meus filhos em mês de aniversário dentro da casa de Deus. Estamos que nem Josué, eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Amém? Quantos acharam, dizem amém? Diz assim, 1 Reis 17, verso 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, habita ali. E eis que ordenei uma viúva, uma mulher viúva, para que te sustente. Então ele se levantou e se foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscar, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E disse então Elias, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém você faz primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me para fora, depois para ti e para o teu filho. Receba a profecia, irmãos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E fez ela conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Receba, da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não se faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aí eu dava um glória, irmãos. Tome assento em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por rever alguns amigos, o Denis, a sua esposa. É um prazer revê-los em nome de Jesus. Irmãos, no capítulo de número 16, voltando só um pouquinho, capítulo de número 16, a história vai dizer, a partir do verso de número 29, sobre o rei que em ocasião está reinando sobre Israel. O texto diz que o rei desta vez, ele é Acabe. Acabe, o currículo dele não foi dos melhores. Ele diz a história que ele foi o 7º rei de Israel. Ele reina em Israel no intervalo de 22 anos. E ele ganha um dos piores títulos que um rei pode ter ganhado, que foi o de pior rei de Israel. Diz o texto que ele foi ímpio. O texto vai dizer que ele foi mau, ele foi idólatra, ele foi perverso. A história diz que ele, como rei da nação, ele teria que ajudar o povo. Uma das coisas primordial do rei teria que ser ajudar o povo a permanecer nos caminhos do Senhor. Mas o texto vai dizer que ele, por sua vez, ele permitiu a propagação e a adoração a um ídolo chamado Baal. E quando a gente pensa que as coisas estão ruins, se a gente não vigiar, ela pode piorar.
porque o texto vai dizer que, além dele ter este currículo tão terrível, o texto vai dizer que ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, diz a história, que ela era filha de um dos reis dos Sidônios, ela era sacerdotisa de Baal, e ela influenciou Acabe a fazer um templo para Baal no território de Israel. O texto diz que quando ela faz Acabe fazer o templo, e o templo está pronto, diz o texto que ela mandou pregar e apregoar que Deus, o Deus de Israel, não existia mais. Ela começou a colocar no coração do povo que o Deus de Israel havia morrido. E ela começa a pregar mais ou menos assim: olha, o Deus de vocês foi um grande Deus, mas eu tenho que vos informar que Deus não existe mais. Deus morreu. Deus não existe mais. Quando vocês plantam e colhem, quem vos abençoa é Baal. Quando cai chuva na terra, quem rega a terra, quem rega a vossa horta, quem faz germinar a vossa semente é Baal. O Deus de Israel foi grande, poderoso. Já ouvi falar da história dele, ela pregando em Israel. Eu já ouvi falar da história dele, que ele vos libertou da terra do Egito, que ele sustentou vocês, que ele deu esta terra como herança a vocês e a vossa casa, a vossa parentela. Mas eu devo dizer a vocês que eu vim para esta terra para vos dizer que Deus de Israel não existe mais. O Deus de Israel, ele é morto, e agora quem abençoa, quem multiplica, quem faz, quem dá, quem faz a vossa semente crescer na vossa sementeira, quem multiplica o que vocês têm na vosso cesto, é Baal. Baal é Deus. E o texto diz que aquilo foi propagando e virou uma depravação espiritual em Israel. Foi completo, o esfriamento, o afastamento de Deus foi grande, a idolatria cresceu por demais. O texto vai dizer que o reino estava todo perdido e ninguém mais, quase todo Israel já tinha acreditado nessa aberração que essa mulher havia dito, que o Deus de Israel havia morrido. Mas tem uma coisa, irmãos, Deus nunca vai deixar de ter uma trombeta para tocar. Deus sempre vai ter uma boca e um porta-voz para dizer: assim diz o Senhor. E como homem de Deus, debaixo dessa autoridade, dessa nuvem que está nesta casa, eu quero ser profeta para a tua vida. Duas coisas Deus queimou no meu coração para mim trazer para os irmãos aqui: provisão para a tua casa e tua família, e salvação para os teus. Oh, glória! Eu vou profetizar salvação para a tua casa e provisão na área que você necessita. Se você crê, levanta a tua mão e receba esta palavra. Não vai faltar a provisão na área que você necessita, e a bênção da salvação vai alcançar a tua casa. Só quem crê nessa palavra, dá um glória para Jesus. Oh, glória, nesta hora que aparece Elias para dizer: assim diz o Senhor. Que é na hora que nós mais... Deus sabe do que a gente precisa, irmão. Sabe ou não sabe? Deus sabe como você entrou. Deus sabe do teu problema. Ele conhece o teu problema pelo nome. Ele sabe da tua necessidade. Saí esses tempos atrás para ir pregar numa cidade chamada Jardins, no estado do Mato Grosso do Sul. Deixei em casa a Sheila e os meus 2 filhos, na época um pouco menor, queimando de febre. Meu pai passou em casa, me pegou para me levar para o aeroporto de Guarulhos, da onde eu ia embarcar. Eu no carro da frente com meu pai e a Sheila no carro de trás com as crianças para ir para o pronto-socorro. Aí eu falei para o meu pai, o primeiro farol que nós paramos, eu falei para o meu pai: pai, ó, abrindo o farol, encosta aí que eu vou descer, eu não vou pregar não. A igreja é grande, o ministério é grande, se eu não for, Deus tem homem para usar naquele lugar. Meu pai disse: por quê? Eu falei: porque eu acho injusto eu pegar um avião, voar 3 horas, andar mais 2 horas de carro, chegar lá, ficar num hotel, ser bem tratado, e minha mulher com 2 crianças em pronto-socorro, correndo atrás de médico, de consulta. Eu acho isso injusto. Meu pai: fica tranquilo, vou te levar no aeroporto, na volta eu pego sua mãe, nós vamos até onde ela está e a gente dá uma assistência para ela. Aí eu falei: não, mas eu não vou não, eu vou ficar. Meu pai olhou para mim e falou: rapaz, cria jeito, vai para onde Deus te chamou e deixa que nós cuida daqui. Pronto, receba. Aí eu entrei no voo, fomos para lá. Irmãos, eu estava lá, mas com a cabeça aqui. Cheguei no aeroporto com a cabeça em casa. Cheguei no avião, cabeça em casa. Voei 3 horas, cabeça em casa. Cheguei lá, andei 2 horas e meia até chegar naquela cidade, a cabeça estava em casa. Cheguei no hotel, tomei um banho, me troquei, fui para o culto, a cabeça em casa. O culto
poderoso, aquele culto mesmo de arrancar toco. Eu estou ali, mas o meu corpo estava ali, mas a minha cabeça estava em casa. Eu com o olho fechado, quem sabe alguém olhou e disse, pastor está adorando, o pastor deve estar fumegando. Na hora que ele pegar o microfone, isso aqui vai virar tudo. E eu estava dentro de casa dizendo, senhora Sheila, as crianças, que acabe logo este culto, para mim chegar no hotel, ligar para ela e saber como está. E eu estou aqui adorando. Quando nós acabamos de adorar, o pastor mandou sentar, o líder do culto mandou sentar. Eu sentei do lado do pastor, senti que alguém apertou o meu joelho. Quando apertou o meu joelho, que eu abri os olhos, o pastor estava inclinado, eu percebi que ele queria falar alguma coisa para mim. Eu dobrei o meu corpo, ele colocou a boca no meu ouvido e disse, assim te diz o Senhor, descanse em mim e faça a minha vontade aqui. Esqueça o que você deixou lá. Porventura não sou eu Deus de perto e Deus de longe? Porventura eu te trouxe aqui para deixar os teus desamparados? Mas Deus na boca dele disse assim, cuida da minha obra aqui, que enquanto você cuida de mim aqui, eu desço lá na tua casa e cuido dos teus lá. Eu vou levar, oh glória, eu vou profetizar, meu irmão. Adore a Deus aqui, que Deus está colocando a situação no lugar. Não, eu dava um glória melhor do que esse. Eu não sei o que está tirando a tua paz, mas Deus manda dizer, um glória teu aqui, eu fecho a boca do leão. Um glória teu aqui, eu entro com salvação. Um glória teu aqui, eu quebro o cadeado, abro porta. Alabaixou. Alabai. Mas vamos para frente, irmão. Vamos para frente por causa do horário. O texto vai dizer que é nesta hora que Deus levanta Elias. E detalhe, Deus levanta aquele homem numa hora que não estava fácil para ser profeta, irmão. Se bem que nunca foi fácil ser profeta, mas nessa ocasião aqui o negócio estava terrível. Por quê? Porque a endemoniada de Jezabel, ela mandava prender, ela mandava bater, ela mandava matar os profetas do Senhor. Mas o texto vai dizer que é nesta hora que aparece um homem. E aí nós entramos no capítulo de número 17. O que me chama a atenção é como esse homem se apresenta. O texto vai falar desse homem no verso de número 1. Então Elias o tisbita. Por que tisbita? Porque ele era da terra de Tisbe. Quando você vai estudar esse verso e essa palavra, a terra de Tisbe, você pega o mapa da geografia da época, irmão, a cidade era tão pequena que nem no mapa saiu. Aí Deus chama um homem desconhecido, de uma terra desconhecida, de uma família desconhecida, para fazer uma grande obra. Porque Deus não precisa de padrinho para fazer. Oh. Tem muita gente querendo subir no ministério usando alguém de degrau. Mas eu tenho uma notícia para quem tem chamado. Não precisa vir de terno rosa-choque, não precisa vir de terno verde-limão para alguém te enxergar. O que é teu é teu. Irmão, tem muito estrelão na igreja. Desculpa, me permita eu abrir um parênteses aqui. Só tem lugar para brilhar estrela aonde não tem espaço para o sol da justiça. Porque aonde o sol da justiça aparece, estrela não brilha não. A glória é dele, a casa é dele, a palavra é dele. Prepare um glória melhor. Esse glória que tu vai mandar. Viu, irmãos? E se nós não... Irmão, e sabe quem é o culpado disso tudo? Nós mesmos. Nós somos culpados. Eu não sei se foi a última ou a penúltima vez que eu estive aqui. Se eu não falei isso, eu vou falar agora. Preste atenção no que eu vou te dizer, irmão. A pessoa ser metida, porque desculpa da expressão, eu tenho um ranço de gente metida, irmão. Desculpa do que eu vou dizer. Da porta da igreja para fora, uma pessoa metida, soberba, prepotente, já é feio, mas é lá fora. Agora, uma pessoa se exibir da porta da igreja para dentro com ministério, com um dom, com talento, meu irmão, porque prega é estrelão, porque canta é estrelão, porque toca é estrelão, é não me toque, é não me rele, e se não me valorizar, eu tenho quem me valorize, então vai onde te valorize, porque aqui nós valorizamos quem morreu por nós na cruz do Calvário. E se a igreja, irmão, preste atenção nisso, se a igreja não vigiar, a igreja se perde nisso. Perde ou não perde, irmão? Os irmãos estão aí, irmãos? A Bíblia vai dizer que a igreja de Coríntios, ela começou a se cresceu tanto que Paulo teve que dar um sacode nela. Paulo, quando a igreja começou a se perder, porque eles se achavam tão grandes, tão superior, que Paulo vai dizer assim, eu conheço um homem, que se no corpo eu não sei, ou se no espírito eu não sei, há 14 anos esteve no terceiro céu, viu coisas inefáveis,
Coisas que o homem não consegue pensar, imaginar, que não existe no nosso cotidiano. Foi isso que Deus revelou para este homem. Alguém perguntou, terceiro céu, apóstolo? Terceiro céu. 14 anos? 14 anos. E quem é esse homem? Paulo disse, sou eu. O senhor? Sim. Mas faz 14 anos que o senhor esteve no terceiro céu? A gente sabia só do primeiro, o senhor já está falando do terceiro? Se 14 anos o senhor esteve ali, por que o senhor nunca nos falou? Porque Paulo disse, eu nunca achei necessário. Só estou falando agora para vocês saberem que quando vocês pensar que é alguma coisa, no reino tem alguém que é maior do que você. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. A igreja ainda não entrou pelo caminho. Ele teve que descer lá para colocar a casa em ordem. Porque começou a ter uma disputa dentro da igreja. Começou a ter racha e facções dentro da igreja. Começaram a dizer, eu sou de Paulo. Outros, não, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Cefa. Outros dizem, eu sou de Pedro. E outros dizem, eu sou de Cristo. Paulo chega lá e quando Paulo chega perguntando, quem é Paulo? Ou quem é Apolo? Que palavra, irmão. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Aí ele vai responder lá na sua carta, no 1 Coríntios capítulo 3. Ele mesmo responde dizendo, apenas servos pelo qual vocês ouviram a palavra e creram. Creram de tal maneira, mas vocês têm que saber que nem que quem planta e nem quem rega é alguma coisa. Mas só é aquele que dá o crescimento. Não, eu dava um glória melhor do que isso que você deu. Olha, irmãos, nota de rodapé, se você for por aí ou chegar no teu caminho, crente estrelão, fica tranquilo. Se quiser te dar paz, dê. Se não der, não dê não. Ibope não é para a terra, Ibope é para quem está no trono. Paulo, eu gosto quando Paulo vai falar isso, Paulo diz assim, os homens têm que olhar e nos reconhecer como ministros dispenseiros. Irmão, isso é forte demais. Quando ele vai falar a palavra ministros dispenseiros, eu não quero falar nem dos dispenseiros, eu quero falar dos ministros. Essa palavra ministro, ela tem 3 traduções no grego, que é diácono, doulos e huipereta. Diácono é aquele que serve, doulos é o escravo, e huipereta era o escravo que era condenado à morte, conhecido como remadores de galés. Era aqueles camaradas que ia no porão do navio remando, ninguém via. Pé preso no tronco, e a única coisa que eles podiam fazer era remar, trabalhar até morrer. Quando Paulo vai dizer aos crentes de Coríntios, quem somos nós? E ele usa a palavra ministro, ele não está dizendo sobre diácono, ele não está dizendo sobre doulos, ele está dizendo sobre huipereta. Ele está dizendo o seguinte, nós somos chamados para ser escravo, e para nós reconhecermos que nós não somos nada. O que fazemos ou deixamos de fazer, tudo é para a honra e a glória do nome. Oh, glórias a Jesus. Aí eu aprendo com João Batista. Um dia chego em João Batista e diz assim, João, sabe aquele teu parente que você batizou lá no Jordão? Sabe por que está faltando crente nos teus cultos aqui no deserto? Porque aquele camarada que se apresentou para nós no Jordão está arrastando multidão. Lá estão fazendo cada culto que o senhor não tem noção. Diz o texto que João Batista olhou e falou assim, eu nunca disse para vocês que eu sou alguma coisa. João Batista fala assim, eu nunca falei para vocês que eu sou o Messias. Primeiro. Segundo, eu sempre disse para vocês que o máximo que eu sou é amigo do noivo. E se você for estudar o amigo do noivo oriental, você vai entender o que João Batista estava dizendo. Sabe qual era um dos papéis do amigo do noivo? Preparar a noiva, chegar no altar e entregar para o noivo, para ir para o casamento e para as núpcias. Agora tem uma coisa, o noivo só tinha coragem de entregar a noiva para quem era amigo de verdade, irmão. Aí João Batista vai dizer, eu sempre disse para vocês que eu não era digno nem de se abaixar para desatar a sandália dos vossos pés. Eu sempre disse para vocês que eu só vinha diante dele para preparar o caminho. E para quem veio aqui pensando que vai me irritar, para quem veio aqui pensando que vai me cutucar, para fazer inveja, eu quero dar uma notícia para vocês. Convém que ele cresça. Se é para ele, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Oh, glórias ao nome de Jesus. Fica tranquilo, viu, irmão? Quem vai fazer milagre na tua casa não é profeta, com todo respeito a profeta. Quem vai fazer milagre na tua casa não é A e nem B. É o Deus que você serve. Deus vai fazer milagre na tua casa. Você acredita nesta palavra, irmãos? Mas voltando ao texto, o que me chama a atenção é como Elias se apresentou. Elias se apresenta a Acabe dizendo assim, vive o Senhor. Ele se apresenta para Israel, lá no palácio.
Ele gritou para Acabe, mas se apresentou para todo Israel. Vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Sabe por que Elias apresentou-se dizendo, vive o Senhor, irmão? Por causa da pregação de Jezabel. O que eu disse aos irmãos no começo da minha fala? Qual que era a fala dela? O Deus de Israel morreu. Quando ele se apresenta do nada, um camarada diferente, se vestia diferente, com uma atitude diferente, ele se apresenta do nada dizendo, vive o Senhor. Alguém diz, mas espera aí, está vivo ou está morto? Acabe diz, está morto. Elias disse, vive. Ele vive tanto que eu estou na presença dele. Tua casa só está de pé porque você está na presença dele. Você só está aqui porque ele vive. A sua casa só está de pé porque ele vive. A tua saúde pode não estar das melhores, mas eu tenho uma notícia de Deus. Receba cura para o teu corpo, ele vive. Você só, irmão, só cremos no amanhã. O hino vai dizer, porque ele vive. Posso crer, porque ele, e se ele vive, temor não, mas eu sei, declare isso, está onde? Está nas mãos do meu Jesus. E eu vou profetizar, não é só a tua vida não, é a tua casa, a tua família, a tua paz. Eita, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Elias disse assim, ó, ele está tão vivo que eu estou na presença dele. E para saber quem é que manda, vocês querem saber quem manda? Baal, o Deus de Israel? Eu vou mostrar para vocês quem manda. No nome do Deus de Israel, não vai cair chuva e nem orvalho. Pronto, ele passou a régua, irmão. Pô, vamos ver se Baal manda. Não cai chuva e nem orvalho. E era ousado, hein? Segundo a minha palavra. Ele deveria estar com o saldo transbordando, irmão. Acho que quando ele falou, não cai chuva e nem orvalho, o céu disse, puxa o extrato aí. Rapaz, mas tá bufando. Então, serra. Quero ver quem é que vai chover e quero ver quem é que cai orvalho. Ô, irmão, como é gostoso estarmos debaixo da autoridade de líderes que tem palavra de Deus e crédito com Deus para dizer, assim diz o Senhor. E o céu dizer, eu vou fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A minha casa aceitou a Jesus há muitos anos atrás, em um determinado ministério. E posso dar nome, esse homem já dorme no Senhor, Ministério Maravilhas de Jesus. Começamos a nossa vida ali, meus pais congregam lá até hoje. Pastor Leonel Silva, que já dorme no Senhor. A minha irmã, ela fez uma cirurgia bariátrica, logo no começo que lançaram essa cirurgia. E a cirurgia era um pouco complexa. Quem sabe o que eu vou dizer, vai entender o que eu estou dizendo. Colocava-se um anel na boca do estômago, né? Quem entende sabe o que eu estou falando. Reduzia o estômago e era grampeado a lateral do estômago. Uma cirurgia muito delicada. Minha irmã começou a passar muito mal, voltou ao médico. O médico disse assim para ela, olha, o seu organismo rejeitou esses grampos. Só que ela não conseguia comer, não conseguia se alimentar. Ficou muito fraca, debilitada, ao ponto de nós termos que dirigir para ela. O médico disse, eu vou fazer uma pré-cirurgia para tirar o anel da boca do seu estômago. Mas nós precisamos trabalhar com a sua imunidade. Quando a sua imunidade estiver em dia, nós vamos ter que fazer uma nova cirurgia em você para tirar todos esses grampos que estão em volta do seu estômago. Por quê? Porque está todo inflamado. E mostrou para ela na radiografia. Cada mancha negra dessa aqui é uma inflamação em volta de um grampo. Você deve estar tendo umas dores insuportáveis. E ela estava tendo dor insuportável de verdade. Mas a minha irmã congregava no mesmo ministério, mas quando se casou, mudou para Osasco. Por lá não ter o ministério, ela mudou e acompanhou o esposo para o ministério onde eles estão até hoje. Quando ela chegou em casa com aquela situação, minha mãe falou assim, não desprezando o seu pastor, filha, mas vai lá no pastor, da onde nós éramos, fale com ele, é um homem de Deus. E nós, naquele dia, tivemos até que dirigir o carro para ela de tão fraca que ela estava. Chegamos lá,
E eu vou falar aqui para quem tem a mente de Cristo, tá, irmãos? Deus se revela para cada um de um jeito. Você entende o jeito que Deus fala com você, amém? Se eu falar, sair fora do teu conhecimento, não joga fora, não. Um dia você pode usar isso aí. Ele olhou para ela e falou assim: a senhora consegue vir 7 domingos aqui, minha irmã? Muito embora a senhora está muito mal, muito fraca, mora muito longe, a senhora consegue vir 7 domingos aqui? E eu já estava esperto, pastor Wilson, para falar assim: se ela não conseguir vir, eu busco ela na casa dela e trago ela aqui. Mas a minha irmã disse: não, eu venho sim, pastor, porque eu vou lhe ungir 7 domingos. E debaixo da minha palavra, irmão, a senhora não opera. Mas era impossível, irmãos, passando muito mal, o organismo rejeitou, toda inflamada por dentro. Chegamos em casa, minha mãe perguntou assim: pastor atendeu? Atendeu. O que ele falou? Disse que debaixo da palavra dele, a Márcia não operar. Então fica tranquila, filha, fica tranquila que você não opera. Como é bom você ter convicção que você está debaixo da autoridade de um homem de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Minha mãe olhou e falou: não, então fica tranquilo, nós nascemos lá, somos criados lá, você foi apresentada por ele lá, você sabe quem foi que falou. Agora, como não operar diante de uma situação dessa? Resumindo, por causa do horário: primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, ela fazendo baterias de exame para a imunidade subir, fazendo tratamento, tomando vitamina. E quinto domingo, no sexto domingo, ela fez uma nova bateria de exame. Aí o médico disse assim para ela: você está pronta, você já pode fazer a cirurgia, tá certo? Vamos fazer um novo exame para saber como é que está, para saber qual o procedimento da cirurgia, porque a sua imunidade já subiu e a gente consegue lhe operar. Só que nesse meio tempo, ela foi fazer o exame, saiu o resultado do exame para levar no médico, e quando chegou no médico, na sexta unção, ela chegou no médico para marcar a cirurgia. O médico olhou para ela e falou assim: Márcia, mas tem alguma coisa aqui que não está batendo. E é gostoso falar com um crente espiritual que você nem falou, já estão dando glória. Nem contou o testemunho, mas já tem cheiro de vitória. É verdade ou não é, irmão? A igreja identifica isso. Ela falou assim: mas o que tem esquisito, doutor? Falou: tem alguma coisa aqui esquisito, porque você não tem mais grampo. Falou: mas como não tem mais grampo? Não tem. Pegou o primeiro exame e falou: tá vendo essas manchas? São os grampos. Tá vendo esse segundo? Não tem grampo. Nós não podemos operar você, porque não tem mais o que tirar. Ela falou: mas doutor, o que aconteceu? Ele disse: eu vou te explicar o inexplicável, até onde a ciência pode ir. Para mim, o teu organismo rejeitou os grampos, e ele mesmo se encarregou de arrancar eles daí. Ele disse isso, mas a boca do homem de Deus diz: debaixo da minha palavra. Aí eu tinha dado um glória melhor do que esse. Eu não sou papagaio de congresso não, irmão, mas eu estou debaixo da mesma fiação. Debaixo da minha palavra eu profetizo cura para a tua alma hoje. Calabachori calamai, cura para o teu corpo físico hoje. Só quem crê recebe essa palavra. Dá um glória para Jesus se você recebe a palavra. Cura para o teu corpo, cura para a tua alma, cura para a tua mente, cura para o teu emocional. Alabachou. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou dar livramento para você que precisa de medicamento para poder dormir, repousar e descansar a mente. Eu vou livrar você desses remédios tarja preta. Eu repreendo esse espírito de depressão, opressão e síndrome do pânico. Se você crê, receba esta palavra. Alacanto, né? Rebassori calamamai. Quem sabe, eita, desceu aqui, eu vou mandar. Quem sabe tem alguém aqui dizendo: ô pastor, a minha parentela, a minha família, o fulano que está todo intoxicado. Se você crê, a unção que está aqui vai visitar a tua casa lá. Eu estou sentindo Deus aqui. Tu não pediu isso, minha irmã? Então receba isso em nome do Senhor dos Exércitos. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Agora, volta aqui para o texto, irmão. Irmão, Deus está aqui. Não fica preocupado com o vizinho do lado, não. Quem sabe você está aqui e diz: olha o que está acontecendo. Mergulha no rio e entra nessa atmosfera também. Tem crente, pastor Wilson, tem crente que vai no culto, alguém pergunta assim: como é que foi o primeiro dia de semana profética? Foi demais. Cantaram uns hinos lá, top. O grupo de louvor deu lugar. E a palavra, boa também.
E o que você diz? Ah, ó, só de lembrar, me arrepia. Você achou que foi profundo porque se arrepiou, é? Você achou que foi profundo só porque molhou a cabeça do dedão, já está achando que é demais, é? Deus manda dizer, não fica preocupado com o vizinho do lado, não. O que o céu... o céu que visitou o vizinho do teu lado. Você acredita nisso, irmão? A Bíblia vai dizer, você sabia que a minha adoração pode mudar a vida do meu vizinho do lado? Eu acredito nisso. Estou sentindo Deus aqui. Tem livramento de Deus para a casa de alguém hoje aqui. E eu não estou falando isso para emocionar você, para dar glória não. Se você tiver, você dá. Se você não tiver, não dê. Mas eu venho debaixo de uma autoridade de Deus para liberar uma palavra. Deus vai repreender o espírito da morte na casa de alguém que entrou hoje aqui. Ela canta, ela baixou. Mas vamos, irmãos, nós somos pentecostal, hein? Mas vamos para frente aqui, senão o horário não permite. O texto vai dizer que Elias acaba de profetizar, aí a palavra do Senhor veio. Olha o que o texto vai dizer. Ele acaba de profetizar. Não precisa abrir, na tua casa você medite. O texto vai dizer que Deus fala para ele assim, depois que ele profetizou tudo, falou, vai secar, não vai cair água, não vai ter orvalho. Verso 2 do capítulo 17, vai dizer que a palavra do Senhor veio a ele e disse o verso 3, vai-te daqui. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Sai de cena, Elias, que agora quem vai aparecer sou eu. Eu estou sentindo Deus aqui. Vai-te daqui, olha o que Deus disse, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconda-te. 3 coisas Deus falou para Elias aqui. Vai-te, esconde-te e tinha um endereço, no Querite. Aqui já dá uma mensagem. Sai de cena, eu apareço. Se esconda. E pode deixar comigo que eu resolvo essa... Eu vou falar um português chulo aqui, mas eu estou sentindo de Deus. Meu português é muito raso, irmão, diante de uma palavra tão profunda. Mas eu vou soltar e você vai entender. Deus está dizendo, sai de cena e deixa comigo que eu controlo a situação aqui. Deus está dizendo para alguém, entrega na minha mão que eu estou no controle. Oh glória! E vai para o Querite. Vai para o? Preste atenção, irmão. Essa palavra Querite, ela tem uma tradução no hebraico que quer dizer Shavat. Estou profundo, irmão. Shavat. Shavat, traduzido para o português, é cortar do tamanho certo. Querer profetizar que não vai chover. Querer profetizar que é boca de Deus. Querer profetizar que falou na terra, Deus responde no céu, é top. Mas ser cortado para encaixar no tamanho certo, só para quem passou no Querite, irmão. E eu não quero te afastar de Deus não, mas tem uma notícia para te dar. Existe uma grande diferença entre emoção e poder de Deus. Existe uma grande diferença entre barulho e poder. Pastor, qual a diferença que tem? Só para você tentar entender, porque é muito profundo, eu não consigo te explicar direito, mas você vai entender. Nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. Primeiro, agora vem, mas aonde tem poder de Deus tem barulho. Pastor, eu não entendi. Nem eu, irmão, só sei que o mistério é assim mesmo. Oh, irmão, a palavra é demais, né? A palavra fumega dentro da gente. Ferve, né? Mas sabe o que Deus estava falando para Elias? Elias, eu preciso deixar você do jeito que eu quero. Por quê? Porque lá na frente, no capítulo de número 18, o horário não permite, mas na tua casa tu medite. Tu vai ter que reencontrar com esse homem, Acabe. Jezabel vai ficar endemoniada, te procurar a vida inteira, mas ela nunca vai te olhar. Você sabia que durante o ministério de Elias, Jezabel nunca viu Elias, irmão? Os dois nunca se encontraram? Ela não suportava ele, mas parece que o céu colocava uma venda, os dois nunca se acharam. Fica tranquilo, você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Fica tranquilo, mas você vai ter que encontrar com 850 falsos profetas. Primeiro eu vou ter que trabalhar em você, para depois eu ter que trabalhar através de você. Você entende isso, irmão? Eu vou repetir, não precisa dar glória não, só guarde essa. Primeiro Deus quer trabalhar em mim,
para depois trabalhar através de mim. E Deus fala para ele o quê? Desça no Querite. Irmãos, uma das coisas que tem me preocupado nesses dias é como que tem se levantado obreiros, e você vai entender qual que é a minha preocupação. Fácil assim, ó. Camarada chegou ontem na igreja, e hoje ele já é pastor. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo atrapalhar a chamada do ministério de ninguém, porque para isso tem um anjo da igreja aqui. Mas a pergunta é, quanto tempo leva para formar um obreiro, irmão? Quanto tempo leva? Quem sabe Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para alguém, por que que você está recebendo proposta? Por que que você está recebendo convite? E ainda tem, desculpa do que eu vou dizer, irmão, tem umas pessoas fora de visão que dizem assim, o que que você faz lá? Ah, lá quando eu chego assim cedo, deixam eu dar uma limpadinha numa cadeira, deixam eu dar uma ajeitadinha, tem dia que me colocam no estacionamento para olhar os carros, ou seja, é um trabalho que para alguns não é muito expressivo. Aí tem alguém que diz assim, meu Deus, não te reconhece, você precisa ser reconhecido. Vem para cá que você vai ver, você tem uma chamada forte. A chamada forte você tem. O problema é, tu passou pelo Querite? Você sabia que tem gente que chega numa determinada posição, mas não se sustenta no lugar, irmão? Sabe por que não se sustenta na posição que chegou? Porque não foi cortado para encaixar. E quando não encaixa, não fica no lugar. É mesmo entalado aqui, tu pode dar um glória por esta palavra, irmão? Quanto tempo? Esses dias, pastor Wilson, eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo. Uma igreja como a dos irmãos, alegre, avivada, grande, estruturada, enfim, como a dos irmãos. Cheguei lá, a igreja tem um estacionamento muito pequeno, fica numa avenida muito movimentada. Aí eu embiquei o meu carro. Aí tinha um irmão, quando ele olhou a placa do meu carro, que ele viu Catanduva, ele olhou assim e falou, pastor Isaías, sou eu mesmo, pai do Senhor, pastor, só um minutinho. Baixou a corrente, mandou eu entrar. Quando eu entrei, ele falou, pastor, quer parar aqui? Para aqui que eu manobro o carro do senhor. Eu falei, mas onde eu posso pôr? Ele falou, aqui nessa vaga. Eu falei, se o senhor não se incomodar, eu coloco, porque pensei, ele não está com vontade de dirigir o meu carro. Não. Mas enfim. Deus vai te usar para me dar um, varão. E se Deus te usar para me dar um, é sinal que você vai estar no topo. O Senhor abençoa ele, Jesus. Sem interesse, Deus. Mas vamos para frente aqui. Aí eu falei para ele, se o senhor não se importar, eu coloco. Ele falou, não, fica à vontade. Aí eu fui lá, estacionei, ele falou, tá bom aqui? Eu falei, ele falou, tá ótimo, pastor. Eu falei, o senhor quer ficar com a chave? Não, não, fica tranquilo, pode levar a chave, aqui não vai incomodar ninguém. Mas uma educação, uma simpatia. Ele falou, pastor, só não vou levar o senhor lá no altar, porque eu tenho que ficar tomando conta aqui. Eu falei, não precisa, fica tranquilo. Mas daí apareceu um obreiro, ele chamou, o obreiro me conduziu até o pastor. Enfim, acabou o culto, levaram a gente para jantar num determinado lugar. Estamos sentados na mesa, eu, a família do pastor. Aí o pastor falou assim para mim, pastor, pensa no lugar que dá crente. Só que depois do culto, isso aqui ferve de crente. Dá para fazer um culto. Aqui tem crente de tudo quanto é jeito aqui. E a gente conversando sobre isso. Quando eu olhei para a entrada do lugar, eu vi entrar o irmão. E eu sou ruim de guardar a fisionomia. Ainda mais escuro. Eu olhei e falei, pastor, é impressão minha ou aquele irmão é da igreja do senhor? Ele olhou e falou, ah, sim, é da nossa igreja. Aí o irmão veio, me cumprimentou o pastor. Na voz, eu identifiquei, era o que estava na porta. Aí ele virou as costas, o pastor perguntou se ele queria sentar. Ele falou, não, pastor, fica à vontade, eu vou sentar ali com a minha família. Sentou com a família dele. Falei, pastor, parabéns, viu? Que obreiro, que educação, que simpatia. O senhor viu ele aqui, agora ele foi comigo lá na calçada, mas enfim, que simpatia. Ele falou, sim, é um menino muito bom. Aí eu disse assim para ele, parabéns, que diácono abençoado. Ele falou, não é diácono não. Ah, não é diácono não? É presbítero, é pastor? Ele falou, não. Eu falei, cooperador, também não. Está sendo treinado para ver se é aprovado. Se for aprovado, vai virar um auxiliar. Eu falei, engole assim, ó. Eu falei, meu Deus. Eu falei, quem sou eu para aprovar ele? Mas muito educado. Ele falou, não, sim, a educação dele é ímpar. Ele é juiz aqui da cidade. Juiz da cidade, manobrista, lá na calçada. Se for aprovado, vai virar auxiliar. Está lá para treinador, para treinamento, para ver se vira auxiliar.
Aí tem lugares que chega, meu irmão, com todo respeito, não estou falando da casa, eu estou falando do modo geral. Pelo amor de Deus, não me entenda mal e não critica porque eu quero voltar aqui em nome de Jesus. Eu estou falando do modo geral. O que você é? Eu sou o fulano, fica lá no canto. Quem é você? Eu sou o juiz. Não, o juiz tem que ficar perto. Meu irmão, fica tranquilo. Ou perto ou longe, nós não estamos falando de intimidade. Nós estamos falando de credencial. Só vai alcançar quem passar pelo querite. Uma coisa eu tenho certeza, fica onde Deus te colocou, que o que é teu, ninguém toma. O que Deus falou que é teu. Você pode dar um glória por esta palavra. Ele desce para o querite. Irmão, Deus fez um vira-volta na vida de Elias tremendo. Veja a escala do ministério de Elias, ou pelo menos até onde a gente conseguir ir. Deus chama esse homem do anonimato e já leva ele para o palácio. Mas o palácio foi curto, porque ele acabou de profetizar, Deus já arranca ele do palácio. Então do anonimato ele vai para o palácio, do palácio ele vai para o deserto, chega no querite, seca, e Deus manda ele para Serepta. Você vai entender o que eu quero te dizer. Mas eu fico imaginando ele no querite, água, e o texto vai dizer que carne fresca, que o corvo mandava para ele todo dia. Eu fui atrás, irmãos, pesquisar de onde vinha a carne se estava escasso. Eu achei interessante um dos comentaristas que diz assim, uma das probabilidades da onde o corvo pegava a carne fresca e trazia para o profeta era lá da cozinha da casa de Acabe. Porque o único lugar que estava sobejando era no palácio. Deus falou, pela janela, entrou pela janela, pegava a carne fresca, leva para o meu servo lá no querite. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus tem um ribeiro preparado para você. Alabaxou. Estou sentindo, irmão. Receba esta palavra. Não vai faltar provisão na tua mesa. Receba esta palavra. Mas quando secou o querite, Deus falou para ele, agora você vai lá e desça para Serepta. Irmão, que altos e baixos. Do anonimato para o palácio, do palácio para o querite, do querite para Serepta. Todo judeu, preste atenção, todo judeu ortodoxo, quando ele levantava de manhã, ele fazia uma oração a Deus, ele dizia assim para Deus, Jeová, eu te agradeço, porque eu não nasci mulher, não nasci estrangeiro, não nasci viúva e nem nasci leproso. Todo judeu que era ortodoxo, conservador, pela manhã ele levantava todo dia cedo e dizia a Deus essa palavra de gratidão, por não ter nascido mulher, estrangeiro, viúva e leproso. Aí Deus manda ele para uma casa de uma mulher estrangeira e viúva. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te podando para você caber onde eu quero te encaixar. Irmão, deixa Deus cuidar da sua agenda, irmãos. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da tua chamada. Deixa Deus cuidar da tua família. Deixa Deus cuidar do teu ministério. E a Bíblia vai dizer que essa mulher sustentou esse homem 1 ano e meio. E a dieta, azeite e farinha. Agora, eu fico olhando quando o profeta chega, irmão. Que ousadia desse homem. O texto diz que ele chega, vê uma mulher pegando uns cavacos. A Bíblia vai dizer que eram poucos cavacos. Ele olha para a mulher e diz assim, senhora, não foi isso que nós lemos? Me dá um pouco de água. Ela olhou e disse, eu vou buscar. O texto diz que quando ela está indo buscar, ele chama ela de novo. Senhora, pois não, senhor. Faz um bolinho para mim e me traga. É demais, né, irmão? Para quem não tem nada em casa. Aí o texto vai dizer que ela falou assim para ela, senhor, eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Você está vendo que eu tenho tão pouco que eu só peguei 2 cavacos. Porque se eu pôr muita chama no fogo, vai secar o azeite. Eu não tenho nem azeite. Eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo, sim, pequeno. E eu vou comer com o meu filho e depois nós vamos morrer. O profeta disse, faça como você falou, só até a parte A. A parte B desista. A parte A, vá, faça o bolo. Eu não quero grande não, eu quero pequeno. Faça e traz primeiro para mim. Aí lá vem a saraivada, irmão. Porque assim diz o Senhor. Receba a profecia. Não vai faltar farinha na panela,
Não vai faltar azeite na botija até que Deus manda chuva sobre a tua terra. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos pés, não vai faltar veste no corpo, não vai faltar o pão na mesa, prepare um glória, não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu, meu irmão. Receba porque é profético. O texto diz que ela vai lá, irmão, todos os dias, 1 ano e meio. Você entende isso? Agora a pergunta é, todos os dias, farinha na panela, azeite na botija. Farinha na panela, azeite na botija. Eu quero que ela levantava de manhã e dizia, tem farinha? Tem farinha. E o azeite? Não, ontem o azeite tinha acabado. Não tem azeite. Farinha, azeite. De manhã, para se sustentar durante o dia. Mas iam dormir. Quem sabe, ela falava para o filho, filho, acabou a farinha e acabou o azeite. E nós está com esse homem aqui em casa. Eu não sei o que vai dar. Quando eles deitar, eu quero crer, irmão. Toda vista tem um ponto. Todo ponto tem uma vista. E é no meu ponto de vista, eu quero crer que foi assim. Você entenda como você quiser, eu entendo do meu jeito. O anjo descia, enquanto eles estavam dormindo, o anjo descia, farinha, azeite. Você dorme e o céu cuida de você. Aleluia, farinha. Quando ela levantava de manhã, disse, deixa eu preparar um bolinho para ela. Mas tinha acabado ontem. Acabado a farinha. Não, tem farinha. Tem azeite. Tem farinha. Tem azeite. Tem farinha. Tem azeite. Tem farinha. Tem azeite. Vou traduzir. Tem milagre. Tem cura. Libertação. Renovação. Porta aberta. Receba a profecia, meu irmão. Na área em que você necessita, tem provisão de Deus para a sua casa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Estava tudo fácil? Estava ou não estava? Para a viúva? Porque para mim, irmão, a provisão foi mais na vida da viúva do que de Elias. Aonde ele chegasse, ele estava debaixo da bênção. Pode estar no deserto, pode estar escasso, mas se está debaixo da ordem de Deus, aonde chega faz brotar. Então, aonde ele chegasse, ia ter a provisão. Então, ela que tinha que fazer o culto de ação de graça. Falou, Senhor, eu te agradeço que o Senhor mandou esse homem aí, que fica pedindo o tamanho do bolo que ele quer. Eu te agradeço. Porque a bênção estava com ele. Para mim, a provisão foi mais na vida da viúva do que na vida do profeta. Tanto é que Jesus, mais tarde, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, se não me falha a memória, ele mesmo vai dizer, existia muitas viúvas no tempo de Elias em Israel. Não é isso que ele vai dizer lá? Ele vai dizer, mas aquela mulher estrangeira que foi cuidada. Por que Jesus disse isso, irmão? Porque num dia de sábado Jesus entra na sinagoga, aí o ministro do culto, o chefe do culto, olhou para ele e falou assim, o moço que entrou aí, ó, a palavra está com você. Não é que a palavra estava com ele, a palavra é dele. Só que ele não entendeu. A palavra está com você. Vem aqui, tá. Jesus subiu no altar, pegou o rolo, abriu no livro de Isaías, e o texto diz que caiu no verso que vai dizer, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Olha o que o texto vai dizer, ele fecha o livro, entrega para o chefe do culto, e a história vai dizer que tinha 3 cadeiras no altar. A do chefe do culto, a do ministro e a do meio era do Messias, que ficava vazia. Ninguém sentava, porque o Messias não tinha chegado. Mas naquele sábado ele foi no culto. Só que teve gente que não entendeu. Quando ele acabou de ler o texto, que ele fechou o rolo, entregou para o ministro, o texto diz que ele vai lá e senta na cadeira. E o texto vai dizer que todo mundo de olho nele. E quando todo mundo estava de olho nele, ele disse, hoje se cumpriu a palavra do profeta. Sabe o que fizeram com Jesus, irmão? Expulsaram ele de Nazaré. Vou repetir, expulsaram. Vamos no 3? 3. Mas desse jeito ele não saía, não. Vamos lá no 3? 3. Expulsaram de Nazaré. O texto vai dizer que na sequência ele vai para Cafarnaum. Ele sai de Nazaré e vai para? Ele sai de Nazaré e vai para? Aí diz o texto que mais tarde alguém falou assim, Cafarnaum virou o palco dos milagres desse tal de Jesus. É claro que virou milagre. Em Nazaré expulsaram, mas Cafarnaum abraçou. Eu vou repetir, Nazaré expulsaram, Cafarnaum abraçou. Oh, santo!
Aí tem gente que fica possessa e diz: por que numa segunda-feira está tão cheio daquele jeito? Por que faz trabalho e parece que prospera? Por que onde põe o pé e põe a mão parece que acontece? Por que era para estar aqui assim e lá está assim e não aqui que está assim? Porque onde tem coração aberto o Messias tem liberdade para trabalhar. Eu vou encerrar porque o meu horário já deu. Mas eu quero só encerrar com uma frase aqui, irmãos. Estava confortável para a viúva. Mas Deus não queria ser só o provedor da viúva. Deus queria ser o salvador daquela mulher. Por quê, irmãos? Porque muito embora ela estava comendo da provisão de Deus, mas ela era uma ímpia, ela era de um território pagão. O Deus de Sidom era Baal. Ela estava desfrutando dos milagres de Deus, mas a crença dela estava em outro Deus. Mas um dia Deus falou: você não vai só comer da minha mesa não. Eu não quero ser o teu provedor, eu quero ser o seu salvador. Pastor, me dá só mais 2 minutinhos aqui, porque essa palavra aqui é profética. Deus está dizendo para alguém: eu não só vou prover na tua casa, eu vou salvar a tua casa. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Diz um dia que o menino dela passa mal e morre. Morreu. Ela chega num profeta e diz: o que eu fiz contigo? O que está acontecendo? O meu filho morreu, porventura eu fiz alguma coisa para você trazer falta de paz na minha casa? Meu filho morreu, meu único filho agora morreu. Elias perguntou: dá um menino aqui, cadê ele? Está aqui. Pegou o menino, foi para o seu quarto. Ele tinha ganhado até um quarto. O texto diz que ele estica o menino sobre a cama e ele deita-se sobre o menino e mede-se sobre o menino por 3 vezes. Boca na boca, nariz no nariz, olho no olho. O que estava nele, irmão, eu não sei o que ele fez. O texto não vai dizer que ele sapateou, que ele ergueu a mão, que ele gritou. O texto vai dizer que ele só orou. Mas boca na boca, olho no olho, o fôlego de vida. O texto vai dizer que reviveu o menino. Ele pega o menino, vou resumir por causa do horário, devolve para a mãe. Aí a mãe vai dizer o quê? Agora eu sei. 1 ano e meio comendo da provisão, não sabia ainda. 1 ano e meio comendo do altar e não sabia ainda. Eu estou falando para quem tem 1 ano, 2, 3, 5, 10 de crente e não conhece ainda. Chega no altar, sente a presença de Deus, adora a Deus, ouve a palavra, recebe o milagre, mas não conhece ainda. Ela 1 ano e meio comendo da provisão, mas depois de 1 ano e meio que ela teve um encontro na casa dela, ela vai dizer: agora eu sei que tu és verdadeiramente um santo homem de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para ela? Eu não quero ser só o seu provedor. Eu cheguei aqui para ser o seu salvador. Vire com todo respeito para encerrar para o irmão que está do seu lado. Digo: Deus não vai só prover na tua casa. Diga: não, irmão, desse jeito aí não provê nada, viu? No 3, Deus não vai só prover na tua casa. 3. Agora seja boca de profeta e diz: Deus vai salvar a tua casa.